Construindo patrimônio líquido, uma perspectiva além do rendimento mensal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre a diferença entre patrimônio líquido e rendimento mensal. O que é mais importante? Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Em um mundo financeiro cada vez mais complexo, é essencial entender que o patrimônio líquido é uma ferramenta poderosa para a construção de riqueza sustentável. Enquanto o rendimento mensal fornece fluxo de caixa imediato, o patrimônio líquido oferece benefícios mais amplos e a longo prazo. Neste vídeo exploraremos por que o patrimônio líquido pode ser uma escolha mais sólida, seu funcionamento, primeiros passos e suas vantagens e desvantagens. O que é patrimônio líquido? Um pilar da saúde financeira. O patrimônio líquido é um conceito financeiro fundamental que reflete a saúde financeira de uma pessoa, família ou empresa. Ele é a diferença entre os ativos e passivos, representando o valor líquido que uma entidade possui após liquidar todas as suas dívidas e obrigações financeiras. Em essência, o patrimônio líquido é o valor residual que permanece quando todas as contas são pagas. Componentes do patrimônio líquido. Para compreender completamente o patrimônio líquido, é importante considerar seus componentes principais. Ativos. Ativos são os bens e recursos financeiros que uma pessoa ou empresa possui. Isso pode incluir dinheiro em conta corrente, propriedades, investimentos, veículos, estoque, entre outros. Passivos. Passivos são as obrigações financeiras e dívidas que uma pessoa ou empresa possui. Isso pode incluir empréstimos, hipotecas, cartões de crédito, contas a pagar e outras dívidas. Cálculo do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é calculado pela subtração dos passivos totais dos ativos totais. A fórmula básica é: patrimônio líquido é igual a ativos totais menos passivos totais. Se o resultado do cálculo for positivo, indica que o valor dos ativos é maior do que as dívidas, o que é uma posição financeira saudável. Se o resultado for negativo, indica que há mais dívidas do que ativos, o que pode indicar dificuldades financeiras. Importância do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é um indicador crítico da estabilidade financeira e da capacidade de uma pessoa ou empresa lidar com adversidades. Ter um patrimônio líquido positivo é um sinal de que você possui recursos para enfrentar desafios inesperados e aproveitar oportunidades de investimento. Além disso, o patrimônio líquido é um componente-chave para medir o progresso financeiro ao longo do tempo. À medida que os ativos aumentam e as dívidas diminuem, o patrimônio líquido cresce, refletindo um aumento real na riqueza. Utilidade do patrimônio líquido. Avaliação da saúde financeira geral. Determinação da capacidade de gerenciar dívidas. Medição do progresso na construção de riqueza. Base para planejamento financeiro a longo prazo. Construir e manter um patrimônio líquido sólido é uma meta financeira fundamental para indivíduos e empresas. Isso envolve administrar as finanças de forma responsável, reduzir dívidas e fazer investimentos bem informados para aumentar seus ativos e fortalecer sua posição financeira. Por que o patrimônio líquido é melhor que o rendimento mensal? Uma visão de longo prazo. Embora o rendimento mensal seja vital para cobrir despesas e manter a qualidade de vida no curto prazo, construir e valorizar o patrimônio líquido oferece uma abordagem mais abrangente e estratégica para a prosperidade financeira a longo prazo. Vamos explorar por que o patrimônio líquido é uma abordagem mais sólida e como ela se diferencia do rendimento mensal. Crescimento sustentável. Enquanto o rendimento mensal fornece dinheiro regularmente para atender às necessidades imediatas, o patrimônio líquido é mais voltado para o crescimento sustentável. Ao investir em ativos que têm a capacidade de aumentar de valor ao longo do tempo, você está construindo riqueza que pode se multiplicar significativamente. Resistência a flutuações de renda. Ter um patrimônio líquido substancial oferece maior resistência em tempos de flutuações de renda.
Se você enfrentar uma redução temporária ou perda de renda, terá uma reserva financeira acumulada para recorrer. Isso proporciona tranquilidade e evita recorrer a dívidas em momentos de dificuldade. Independência financeira a longo prazo. O patrimônio líquido bem construído cria um alicerce para a independência financeira, enquanto o rendimento mensal é essencial para cobrir despesas correntes. O patrimônio líquido pode fornecer a liberdade de escolher quando e como você deseja se aposentar ou alcançar seus objetivos financeiros. Investimentos significativos. O patrimônio líquido permite que você faça investimentos significativos em oportunidades que podem gerar retornos mais substanciais. Enquanto o rendimento mensal é destinado principalmente a cobrir despesas, o patrimônio líquido pode ser canalizado para empreendimentos de maior escala, como investir em imóveis, iniciar um negócio ou fazer investimentos mais robustos. Planejamento para gerações futuras. Construir um patrimônio líquido sólido não apenas beneficia você, mas também gera um legado para as gerações futuras. O patrimônio líquido acumulado pode ser transferido para filhos e netos, proporcionando-lhes uma base financeira sólida, balanceando o rendimento mensal e patrimônio líquido. É importante reconhecer que o rendimento mensal é essencial para cobrir despesas correntes e manter a estabilidade financeira no curto prazo. No entanto, investir em patrimônio líquido oferece uma abordagem estratégica para garantir um futuro financeiro sólido. O equilíbrio entre rendimento mensal e patrimônio líquido é fundamental para uma abordagem financeira completa. Em última análise, construir patrimônio líquido é uma jornada que exige planejamento, disciplina e paciência. Enquanto o rendimento mensal atende às necessidades imediatas, o patrimônio líquido cria um caminho para a independência financeira e prosperidade a longo prazo. Como o patrimônio líquido funciona? Construindo riqueza gradualmente. O patrimônio líquido é um processo contínuo de acumular ativos e reduzir passivos ao longo do tempo, com o objetivo de aumentar o valor líquido total. Funciona como um barômetro da sua saúde financeira e do seu progresso na construção de riqueza. Vamos entender melhor como o patrimônio líquido funciona. Acumulação de ativos. Os ativos são as coisas que você possui com valor monetário, como propriedades, investimentos, dinheiro em conta corrente e outros recursos. A acumulação de ativos é um passo fundamental no aumento do patrimônio líquido. Quanto mais ativos você tiver, maior será o seu patrimônio líquido. Redução de passivos. Os passivos são as dívidas e obrigações financeiras que você possui. Reduzir seus passivos é outro elemento-chave na construção do patrimônio líquido. Isso envolve pagar dívidas de empréstimos estudantis, hipotecas, cartões de crédito e outros passivos financeiros. Crescimento de investimentos. Um componente crítico do aumento do patrimônio líquido é o crescimento de investimentos. Investir em ativos que têm a capacidade de se valorizar, como ações, títulos, imóveis ou negócios, pode aumentar significativamente seu patrimônio líquido ao longo do tempo. Compreensão da valorização e depreciação. Para entender como o patrimônio líquido funciona, é importante compreender os conceitos de valorização e depreciação. Ativos como imóveis e ações podem aumentar de valor ao longo do tempo, o que beneficia seu patrimônio líquido. Por outro lado, bens como veículos tendem a depreciar, ou seja, perder valor ao longo do tempo. Controle de dívidas. A gestão eficaz das dívidas é crucial para construir patrimônio líquido. Ao reduzir ou eliminar dívidas de alto custo, você libera recursos que podem ser direcionados para investimentos que contribuem para o aumento do patrimônio líquido. Tempo e paciência. Construir patrimônio líquido é um processo gradual que requer tempo e paciência. À medida que você acumula ativos, reduz dívidas e faz investimentos sensatos, seu patrimônio líquido crescerá, mas isso geralmente ocorre ao longo de anos e décadas. A importância da diversificação. Diversificar seus investimentos é crucial para minimizar riscos e maximizar o crescimento do patrimônio líquido. Ter uma carteira de ativos variados ajuda a proteger contra flutuações em um único investimento. Construir patrimônio líquido é um processo que envolve tomar decisões financeiras sólidas, fazer escolhas de investimento inteligentes e gerenciar suas finanças de forma disciplinada.
Com o tempo, o crescimento do patrimônio líquido pode criar uma base financeira sólida, proporcionando liberdade e segurança financeira a longo prazo. Primeiros passos na construção de patrimônio líquido, semeando as bases da prosperidade financeira. Construir patrimônio líquido é uma jornada de planejamento financeiro estratégico e tomada de decisões conscientes. Os primeiros passos são cruciais para estabelecer as bases sólidas para uma construção de riqueza bem-sucedida. Vamos explorar em detalhes os primeiros passos para construir patrimônio líquido. Orçamento sólido. Um orçamento é a pedra fundamental de uma boa gestão financeira. Acompanhe suas receitas e despesas para entender para onde seu dinheiro está indo. Isso ajuda a identificar áreas onde você pode economizar e redirecionar esses recursos para investimentos que aumentem seu patrimônio líquido. Redução de dívidas de alto custo. Priorize o pagamento de dívidas com taxas de juros elevadas, como cartões de crédito e empréstimos pessoais. Reduzir essas dívidas libera recursos que podem ser direcionados para investimentos e aumentar seu patrimônio líquido. Poupança e investimento automatizados. Configure uma porcentagem das suas receitas para ser automaticamente poupada e investida. Isso garante que você esteja constantemente contribuindo para seus investimentos e construindo patrimônio líquido sem precisar pensar nisso todos os meses. Criação de uma reserva de emergência. Antes de fazer investimentos mais arriscados, construa uma reserva de emergência que cubra de 3 a 6 meses de despesas. Isso proporciona segurança financeira em caso de imprevistos e evita que você tenha que recorrer a dívidas em situações de emergência. Definição de metas financeiras. Estabeleça metas financeiras claras e realistas. Isso pode incluir a compra de uma casa, aposentadoria confortável, educação dos filhos ou viagens. Ter metas claras orienta seus esforços e ajuda você a manter o foco na construção do patrimônio líquido. Investir de forma consciente. Pesquise e compreenda diferentes opções de investimento, como ações, títulos, fundos mútuos e imóveis. Diversificar sua carteira é essencial para minimizar riscos. Comece com investimentos de baixo risco e aumente gradualmente a complexidade à medida que ganha confiança e conhecimento. Educação financeira contínua. Invista em sua educação financeira por meio de livros, cursos, workshops e consultoria financeira. Quanto mais você compreender sobre investimentos, finanças pessoais e construção de patrimônio líquido, melhor tomará decisões informadas. Avaliação e ajuste periódico. Regularmente avalie seu progresso em relação às suas metas de patrimônio líquido. À medida que sua situação financeira muda e seus objetivos evoluem, ajuste sua estratégia de acordo. Construir patrimônio líquido é uma jornada de longo prazo que requer paciência, disciplina e foco. Os primeiros passos são fundamentais para criar uma base sólida e estabelecer hábitos financeiros saudáveis que impulsionem seu progresso ao longo do tempo. Vantagens do patrimônio líquido. Construindo uma base financeira sólida. O patrimônio líquido oferece uma série de vantagens que podem impactar positivamente sua vida financeira a longo prazo. Ao focar na construção de riqueza líquida, você pode desfrutar de benefícios substanciais que vão além do rendimento mensal. Vamos explorar as vantagens do patrimônio líquido em detalhes. Crescimento a longo prazo. Uma das principais vantagens do patrimônio líquido é o potencial de crescimento a longo prazo. Ao investir em ativos que valorizam com o tempo, como ações e imóveis, você pode acumular riqueza significativa ao longo dos anos e décadas. Maior segurança financeira. Construir um patrimônio líquido substancial oferece maior segurança financeira em momentos de crise ou incerteza. Ter uma base de ativos sólidos significa que você tem recursos disponíveis para lidar com desafios inesperados, sem recorrer a empréstimos ou dívidas. Independência financeira. O patrimônio líquido proporciona a liberdade de escolher como você quer viver sua vida financeira. Com um patrimônio líquido bem construído, você pode optar por se aposentar mais cedo, explorar oportunidades de empreendedorismo ou fazer mudanças de carreira sem a preocupação constante com a renda mensal. Flexibilidade financeira. Ter um patrimônio líquido saudável oferece flexibilidade para tomar decisões financeiras mais ousadas e bem pensadas.
Você pode se dar ao luxo de se arriscar em investimentos mais promissores ou realizar sonhos que exigem recursos substanciais. Atingir metas maiores. O patrimônio líquido pode ajudá-lo a alcançar metas financeiras ambiciosas, como comprar uma casa, financiar a educação dos filhos, viajar pelo mundo ou se aposentar com tranquilidade. Ter um patrimônio líquido sólido fornece os recursos necessários para fazer investimentos significativos em suas metas. Geração de renda passiva. Construir um portfólio diversificado de ativos também pode levar à geração de renda passiva. Por exemplo, investir em imóveis pode gerar aluguel regularmente, proporcionando uma fonte de renda adicional. Tranquilidade na aposentadoria. Com um patrimônio líquido bem gerenciado, você pode entrar na aposentadoria com mais tranquilidade. Ter ativos que continuam a crescer e gerar renda pode ajudar a garantir um estilo de vida confortável ao longo dos anos de aposentadoria. Em resumo, construir patrimônio líquido oferece vantagens significativas para sua saúde financeira e qualidade de vida. Ao investir em ativos que crescem e acumulam valor ao longo do tempo, você está criando uma base sólida para alcançar suas metas financeiras e desfrutar de segurança e independência financeira no futuro. Desvantagens do patrimônio líquido, considerando os desafios da construção de riqueza. Embora a construção de patrimônio líquido ofereça muitas vantagens, também é importante estar ciente das possíveis desvantagens e desafios que podem surgir ao longo do caminho. Vamos explorar as desvantagens do patrimônio líquido em detalhes. Requer tempo e paciência. Uma das principais desvantagens do patrimônio líquido é que leva tempo para acumular riqueza significativa. A construção de um patrimônio líquido substancial requer anos, em muitos casos, décadas de investimento constante e planejamento financeiro. Necessidade de abordagem a longo prazo. O patrimônio líquido não é uma solução rápida. É uma abordagem de longo prazo que exige paciência e dedicação. Se você estiver buscando resultados imediatos ou ganhos rápidos, pode se sentir frustrado com a natureza gradual do crescimento do patrimônio líquido. Incerteza de desempenho individual. Embora muitos investimentos tenham históricos sólidos de crescimento, não há garantia de que todos os ativos em seu portfólio aumentarão de valor consistentemente. Alguns investimentos podem não atender às expectativas, o que pode afetar seu patrimônio líquido. Custo de oportunidade. Construir patrimônio líquido muitas vezes exige sacrifícios no presente em troca de benefícios futuros. Isso pode significar adiar gastos em itens de luxo ou oportunidades de lazer em prol de investir para o futuro. Decisões de investimento erradas. Tomar decisões de investimento erradas pode resultar em perda de capital e afetar negativamente seu patrimônio líquido. Investir sem pesquisa adequada ou com base em emoções pode levar a resultados insatisfatórios. Dificuldade em lidar com a volatilidade. Alguns investimentos, como ações, podem ser voláteis e experimentar flutuações de curto prazo. Se você não estiver preparado para lidar com a volatilidade do mercado, pode ficar ansioso e tomar decisões precipitadas que prejudicam seu patrimônio líquido. Investimento de tempo e conhecimento. A construção de patrimônio líquido exige educação financeira contínua e investimento de tempo para pesquisar e entender diferentes opções de investimento. Isso pode ser desafiador para pessoas com agendas ocupadas. Desafios de tributação e liquidez. Alguns investimentos podem ter implicações tributárias complexas, afetando seu patrimônio líquido. Além disso, certos ativos podem ser menos líquidos, o que significa que pode ser difícil convertê-los em dinheiro rapidamente. É importante reconhecer que, apesar das desvantagens, a construção de patrimônio líquido continua sendo uma abordagem sólida para alcançar segurança financeira e independência a longo prazo. Ao compreender as desvantagens e estar preparado para os desafios, você pode tomar decisões mais informadas e orientadas para seus objetivos financeiros. Risco e onde pesquisar na construção de patrimônio líquido. Ao construir patrimônio líquido, é essencial entender e gerenciar os riscos associados aos investimentos. Além disso, saber onde pesquisar informações confiáveis é crucial para tomar decisões informadas. Vamos explorar esses aspectos em detalhes. Risco na construção de patrimônio líquido.
Risco de investimento. Todos os investimentos têm riscos que podem variar de acordo com o tipo de ativo. Ações, por exemplo, estão sujeitas à volatilidade do mercado, enquanto investir em imóveis pode estar sujeito a flutuações do mercado imobiliário. Risco de inflação. A inflação pode corroer o poder de compra ao longo do tempo, reduzindo o valor real dos ativos. É importante investir em ativos que superem a taxa de inflação para proteger seu patrimônio líquido. Risco de diversificação insuficiente. A falta de diversificação pode aumentar a exposição ao risco. Concentrar-se em um único tipo de investimento ou setor pode levar a perdas significativas se esse setor enfrentar problemas. Risco de liquidez. Alguns ativos podem não ser facilmente convertidos em dinheiro, o que pode ser problemático em situações de emergência. Certifique-se de que uma parte do seu patrimônio líquido seja composta por ativos líquidos. Onde pesquisar na construção de patrimônio líquido? Sites financeiros confiáveis. Existem muitos sites dedicados a finanças pessoais e investimentos que oferecem informações atualizadas e análises sobre diferentes ativos e estratégias de investimento. Blogs e artigos de especialistas. Muitos especialistas em finanças pessoais e investimentos compartilham seus conhecimentos por meio de blogs e artigos online. Isso pode fornecer insights valiosos e dicas práticas. Livros e e-books. Existem diversos livros e e-books sobre construção de patrimônio líquido, investimentos e finanças pessoais. Eles oferecem conhecimento mais aprofundado e uma visão geral das estratégias de construção de riqueza. Cursos e workshops. Muitas instituições oferecem cursos e workshops sobre investimentos e finanças pessoais. Eles podem ser uma ótima maneira de aprender com especialistas e obter informações práticas. Consultores financeiros. Consultar um consultor financeiro experiente pode fornecer orientações personalizadas com base em sua situação financeira e objetivos. Certifique-se de escolher um consultor confiável e com boa reputação. Relatórios de empresas e análises de mercado. Para investir em ações individuais, você pode analisar os relatórios financeiros das empresas e acompanhar as análises de mercado. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Plataformas de investimento. Muitas plataformas de corretoras oferecem ferramentas de pesquisa e análise que ajudam a avaliar ativos e entender as tendências de mercado. É importante buscar informações de fontes confiáveis e diversificadas ao tomar decisões de investimento. A pesquisa cuidadosa e a compreensão dos riscos ajudam a tomar decisões mais informadas e a construir um patrimônio líquido sólido ao longo do tempo. Assim como cada tijolo constrói um sólido edifício, cada investimento bem pensado edifica o seu patrimônio líquido, moldando o caminho para um futuro financeiro grandioso. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!